alívio da ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre a gula e sua consequência quanto à ansiedade. Vocês sabiam? Me fala aí, deixa aí nos comentários se vocês sabiam que a gula, a liberação de insulina em excesso, traz o quê? Ansiedade. Vamos hoje descobrir como a gula, ligada ao descontrole alimentar, pode intensificar os efeitos desta ansiedade, quando usada principalmente como fuga emocional. Oferece na hora aquele alívio, né? Nossa, eu tô com vontade, eu vou comer aquele docinho. Ah, eu tô com vontade, eu vou comer mais um pão. Na hora é uma fuga emocional, porém, depois traz o quê? Traz a culpa, o desconforto. E aí a gente fica, por que eu comi? Aí traz o quê? Ansiedade. Vou trazer tanto do lado científico como embasamento bíblico. Lá em Coríntios, capítulo 10, versículo de 23 a 25, está assim. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. E o que nós vamos falar sobre isso hoje? Nesse versículo, Paulo, ele está falando que a questão da liberdade cristã e do discernimento, ele está destacando que, embora tudo nos é permitido, nem tudo necessariamente é benéfico. Olha isso. Ele aconselha que a gente considere cuidadosamente tudo o que a gente vai fazer. Então, gente, a gente vai falar hoje do mal do açúcar. Vamos parar para refletir. Se o álcool que vem da cana-de-açúcar faz mal, por que o açúcar não faz mal? Hoje a ciência comprova que a dependência do açúcar, ela é pior do que a dependência do álcool, tá? E aí, a gula, muitas vezes, ela passa desapercebida. E se tem uma coisa que é muito feia, é o quê? A glutonaria. Tá lá. Os glutões não herdarão o reino de Deus. No âmbito, gente, do descontrole alimentar, o açúcar, ele assume papel particularmente intrigante. Porque o efeito viciante, apesar da substância retirada ser o álcool do cana-de-açúcar, ela não é parecida com o álcool. Ela é muito pior. Ela é comparada com o crack, porque ela tem, além da dependência física, a dependência psíquica e os sintomas de abstinência é por cada vez mais doses muito maiores. Então, aquela coisa de eu acabar de almoçar e falar, tô com vontade de um docinho, o que tem? É dependência. Se você ingerir o açúcar por mais de 3 vezes na semana ou mais, já é comparado à dependência, tá? Então, açúcar, café in natura, suco in natura, produtos que contêm açúcar, se eu ingerir é até 2 vezes na semana, mas já passa a ser dependência. Abstinência. Por isso que a galera não consegue fazer jejum. Aí eu vou jejuar, como é que eu fico? E me conta aí, gente, como é que a gente fica quando tá em jejum, quando a gente é viciado em açúcar? Eu dava 11 horas da manhã, eu já tava irritada, mal-humorada, dor de cabeça, tontura, tá? E falando que não consigo jejuar. Mas eu não consigo jejuar porque estou dependente do açúcar. Então, o açúcar, gente, ela é uma fonte rápida de energia para o corpo. E quando você para de consumir, o organismo precisa se adaptar para obter energia de outros lugares.
Então, essa transição, quando o cérebro fala assim, mais um açúcarzinho, é porque o açúcar, esse prazer do açúcar é a dopamina barata. É a dopamina barata. E aí eu lembro que eu falo muito na escola bíblica dominical. A palavra de Deus, ela diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sim, sabe por quê? Porque quando eu estou viciada no açúcar, eu não preciso meditar na palavra, porque eu já tenho liberação de dopamina na minha corrente sanguínea. Então, se eu tenho liberação de dopamina na minha corrente sanguínea, eu não consigo nem ter prazer meditando na palavra de Deus. E é a meditação na palavra de Deus, parto normal, amamentar, abraçar, beijar, meditação cristã é o que vai fazer você liberar ocitocina. Então, por isso que na palavra já estava, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Gente, tem pai e mãe que nem abraça e beija os filhos. Por terem tido algum problema emocional, não se curam emocionalmente e aí não têm o hábito de abraçar e beijar os seus próprios filhos. Então, a ocitocina, ela só é liberada quando você medita na palavra, quando você beija seu filho, beija a pessoa, aquele abraço. Gente, tem gente que tá tão ferido de alma que não gosta nem de abraçar. Pelo amor de Deus, precisamos nos curar, precisamos ressignificar. Porque à medida que a gente fica viciado na dopamina do açúcar, não tem liberação de outros hormônios. Então, o organismo vai estar sempre pedindo aquele docinho. Sempre precisa. Silvana, e o que eu faço? Faz o que eu fiz. Procura uma nutricionista e peça para fazer a desintoxicação do açúcar. A minha levou 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses na dependência do açúcar. Não é fácil, mas é possível. Se você está planejando fazer jejum, quem consegue fazer jejum, você fica de mau humor, com certeza é porque você está dependente do açúcar. Romanos 13. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúme. Mas tenham qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Então, gente, se a danificação do nosso cérebro pelo açúcar, ele é comparado ao crack, só que açúcar para os nossos filhos, e estamos ingerindo. Vocês conseguem perceber a seriedade disso? Porque a Dona Maria tá aqui na live, mas quando ela falava isso comigo, eu falava com ela, ai, Dona Maria, você é chata. Por quê? Porque o inimigo de nossas almas, ele cegou os nossos olhos e a gente não consegue enxergar. Na sua Bíblia fala de glutonaria, né? A minha versão nova não fala na glutonaria, mas de qualquer maneira, tá bem explicado. Então, gente, isso é muito sério. Procure um nutricionista para te ajudar. Comece gradualmente, vai diminuindo gradualmente o açúcar, mantenha-se hidratado, beba muita água, tá? Cada 30 quilos, 1 litro d'água. Se você tem 75 quilos, são 2,5 litros de água, tá bom? Consuma alimentos nutritivos, ou seja, alimentos que tenham fibras, fruta, procure comer fruta, porque a fruta, ela vai diminuir a tua vontade de comer açúcar. E pratique a meditação cristã. Sexta-feira, eu vou convidar todos vocês. Na sexta-feira, 1º de setembro, nós vamos estar fazendo. Quem tá lá no projeto, no link da bio, tá lá o grupo pelo WhatsApp. Então, eu tô convidando vocês. Lá no link da minha bio,
Tem o grupo do Projeto Ressignificar, o grupo fica fechado, ninguém incomoda vocês no privado, a menos que vocês falem a senha, que é a borboleta. Quem vai falar com vocês sou eu, porque quem quiser participar, na sexta-feira nós vamos estar fazendo a meditação cristã. Eu vou estar guiando e ensinando isso a vocês. Vão ser 30 minutos de técnica, a gente vai começar às 20 horas, vamos conversar 5 minutinhos e vamos fazer a meditação cristã. E vocês vão perceber que quem tinha ansiedade não vai ter mais. Hoje uma menina no grupo me procurou com crise de ansiedade. Nós fizemos a técnica junto. Depois ela até voltou agradecendo porque parou a crise. Gente, parem. Se vocês verem alguém com crise de ansiedade, dá a mão para a pessoa e pede para a pessoa respirar. Inspira 5, pausa 5, expira 5. Faz isso 3 vezes com calma. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é coisa séria. Galatas 5:21 também. Pratique o autocuidado. Além da meditação, se amem. Se amem, tá? Se ame, se olha no espelho e se veja como princesa, filha do rei, filha do Todo-Poderoso. Se amem. As invejas... semana que eu vou botar lá no story, que ficou quase empatada, hein? Se vocês queriam que eu falasse da inveja e o efeito de ansiedade. A inveja também gera ansiedade. Se vocês quiserem que eu fale isso semana que vem, vou botar lá no story. As invejas, as bebedeiras, as farras e as glutonarias. Repito o que já disse, o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, gente, glutões não receberão o reino de Deus. Precisamos nos desintoxicar. E esteja sempre consciente. Gente, a Bíblia nos chama a ser como criança. Como criança, porque a criança pergunta tudo pro papai. Nosso papai, eu devo? Papai, posso ir? Ele vai responder. Ele vai responder. E se ele não responder, espera, tá? A relação entre o açúcar e o cérebro, gente, é notável. Assim como o crack, o açúcar pode desencadear intensas respostas de recompensa no cérebro, resultando em um ciclo vicioso de consumo. Os níveis de dopamina, como eu falei, uma dopamina barata, aumentam quando o açúcar é consumido, mas com o tempo leva uma busca implacável para essa recompensa, exacerbando então os sintomas de ansiedade. E como eu sempre falo na escola bíblica, o amor vai esfriar, mas o Senhor não falou que ia acabar. Ele perguntou: quando eu voltar, vou encontrar amor na terra? E tá aí, bingo! A gente não tem amor porque tá todo mundo se entupindo de açúcar. Isso! Então está na hora da igreja se unir, se desintoxicar e jejuar. Porque, como eu sempre falo na metamorfose da borboleta, as lagartas devoram tudo. Mas quando elas entram na crisálida, que elas vão sofrer a transformação, antes delas saírem lindas com asas, elas jejuam. Cada borboleta, dependendo da espécie, fica de 7 a 29 dias dentro da crisálida em jejum. Maranata! Tá na hora da igreja mudar. A gente não pode mais carregar esse título de glutões. Amém? Quem fala amém? Quem concorda, fala amém aí comigo. Então, felizmente, há maneiras de ressignificar nossa relação com a alimentação e combater os efeitos da ansiedade. Buscar ajuda de terapeutas, nutricionistas, incorporar atividades físicas regulares. Não tem tempo para malhar. Na horário do trabalho, sai para almoçar, 15 minutinhos que você caminha, é caminhar saindo da Matrix. O que é a Matrix? Aquela coisa louca. Vai caminhar todo dia, contempla que tem uma loja. Gente, eu vivia tanto nessa rodinha que às vezes eu nem via que tinha uma loja. Então contempla, tem uma loja. Contempla, exercício da gratidão.
Vai inspirando, percebendo o ar que entra. Nós saímos de uma pandemia, estamos vivos, falando e louvando ao Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Contempla a borboleta. Ninguém vai morrer por vontade de comer açúcar, tá bom? Então, além da caminhada diária, não apenas ajuda a controlar o estresse e a ansiedade, mas também contribui para diminuir essa vontade do doce, tá bom? Então, precisamos hoje, quem entendeu que reconhecer a ligação de gula, ansiedade e consumo do açúcar é o primeiro passo para promover mudanças positivas em nossa vida, tá bom? Então, primeiramente, é igual Alcoólicos Anônimos. Lembrem-se, açúcar é feito de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é feita álcool. Alcoólicos Anônimos. Primeiro passo, reconhecer que você tem uma dependência. Então, primeiro passo, reconheça que você tem uma dependência. Se você está ingerindo açúcar mais de 3 vezes na semana, é uma dependência física e psíquica. Precisa de uma equipe multidisciplinar. Precisa do nutricionista e precisa do terapeuta para poder te ajudar, tá bom? Você já imaginou? Eu não sei, eu aqui atendo gente de todas as religiões, porque o que eu acredito é que a única religião que me leva ao Pai é Jesus Cristo. Ponto. Então, você já imaginou a gente aqui buscando cada vez mais conhecimento e chegar naquele dia, o Senhor dizer: afastai-vos de mim que não vos conheço. Você já pensou? Por quê? Vocês foram glutões, destruíram o templo do Espírito. Eu aqui, planejei para que vocês vivessem 100 anos, mas vocês destruíram 20 anos do seu templo. Vocês imaginam, gente, eu bebia 2 litros de refrigerante todo dia e tinha que comer sobremesa depois do almoço e depois da janta. Eu comia biscoito recheado à tarde. Você imagina meu pâncreas. Vocês acham que eu ia conseguir viver até 50? Não ia. Então, se foi possível para mim, é possível para quem está assistindo essa live, tá bom? Vamos promover a nossa saúde mental e aliviar a ansiedade. Eu vou fazer a oração com imposição de mãos. Pai amado, Pai querido, tá aí esse povo, Pai, comigo. Tanto os que estão comigo aqui ao vivo, como os que virão depois assistir essa live. Paizinho, eu tô falando o que o Senhor mandou eu falar. Então toca nesse povo, Senhor, porque é chegada a hora de se preparar para aquele grande dia que nós estaremos contigo, face a face. Em nome de Jesus, Pai, contempla os nossos corações e vê se ainda existe algum caminho mau e nos guia pelo caminho da tua vereda. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a todos vocês, agradeço de coração, tá? Estejam conosco sexta-feira, às 20 horas. Eu estarei fazendo a prática de meditação cristã para alívio de ansiedade. É só entrar no link do grupo do WhatsApp. A senha é borboleta. Eu vou estar enviando para você o link do Zoom e a gente vai se encontrar lá na sexta-feira, 1º de setembro, Setembro Amarelo. Vamos prevenir suicídio, tá? Ansiedade, quando não tratada, entre 5 e 7 anos, traz toque, hipertensão, diabetes, cardiopatia, lúpus e, infelizmente, a depressão. A gente sabe qual pode ser a consequência. Então lembre, o eu sou habita em mim. O eu sou habita em nós. Precisamos cuidar do templo para ele, que é luz do mundo. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus.